ligado? Mas voltando, dando uma puxada aqui, tem duas coisas que eu queria te falar. Uma da Love Story e outra, eu vou começar pela mais simples. Que foi no blog, aquele texto do sobrinho que tem um caso com a tia. Sim, Cara, sim. tem muito. Não tem uma referência direta no livro a esse texto, tá ligado? Mas ele tem a energia da ousadia de escrever uma história sexual sobre, sobre uma parada muito complexa e que no seu texto ele tem um final trágico ali, né? Sim. Mas, puta, mano, me deu coragem de escrever esse texto, tá ligado? Cara, que bom, né? Que bom saber. Aquele é o ponto de partida de uma nova fase minha escrevendo. Eu gosto muito de escrever, né? E aquilo ali é uma coisa Nelson Rodrigues, uma coisa rodriguiana, Sim, que assim passa por uma estética de Nelson Rodrigues, mas obviamente sem a pretensão de querer ser o Nelson Rodrigues, né? Mas assim é uma influência clara é um conto sexual, né? Os textos do Nelson, né? São textos sexuais, né? uhum, São textos que mexem com as coisas mais recônditas do imaginário suburbano e tudo mais, né? É, esse meu texto foi uma história que eu escrevi sobre isso, né? E ele é o ponto de partida do livro que eu gostaria de publicar. Ele é o primeiro conto desse livro, Visitando Minha Tia 2010, esse conto. E que, pô, que legal que ele serviu para fazer, para colocar ali um norte, né, para um certo norte para sim. você, né, sem a pretensão de querer ser o norte, mas que legal que você está me falando isso, eu sequer imaginaria, tá? Eu acho que eu Eu vou. Você vejo, eu sabia dessa. vejo, eu vejo Eu achei muito que você só. o Eu achei sexo que você. na tua história como um personagem também, né, um Sim, personagem sim. importante, um protagonista, mas eu não imaginava que tivesse essa referência e fico, pô, envaidecido pra caralho. Ele tem. Eu vou, para usar uma palavra de um amigo meu, o TW Jonas, excelente fotógrafo, editor também, tá na área no ramo do livro, que é um texto com muita potência, cara. Ele é muito potente, assim, no sentido de que não tem como você passar por ele incólume, tá ligado? Não, tipo, ele paga uma penalidade para você. Paga um. Penalidade não é a palavra certa. Tu paga um pedágio ali, um tool, tá ligado? Pra passar por ele. Você não começa o texto e termina da mesma maneira. Isso, Eu acho isso, que. isso. Exatamente. E a minha intenção ao escrever O Homem Sem Malícia, ela foi muito nessa linha, tá ligado? Tipo, de que. Mano, tu não vai passar incólume aqui não, tá ligado? Você vai ler essa parada, ou tu vai parar no meio, que eu recebi vários feedbacks de pessoas que pararam no meio e falou, mano, não dou conta. Ah, Ou eu tu vai acho sair que de lá com, mano, com mais ferramentas pra vida, inclusive, tá ligado? eu acho que esse é o tipo de livro que eu gosto de ler, inclusive, tá? Exato. Eu tava te falando do Hemingway, por exemplo. O Hemingway, eu tô lendo o Hemingway, os contos dele agora. Os contos dele basicamente são sobre nada, tá? Mas o cara escreve tão bem que você começa um conto sobre o Nick Adams ali pescando no rio do Wyoming. Uhum. E o livro termina basicamente com o Nick Adams bebendo com um amigo e você não sai da mesma forma. Então a maestria tá aí, e eu gosto desse tipo de coisa, entendeu? Tipo, eu gosto de ler Edir Augusto, por exemplo, que é um autor do Pará, Uhum. que é uma porrada o tempo inteiro, é cru, é forte. O Edir Augusto é policial. Alô, som. Aguardem um pouquinho. Enquanto o Vitão tá arrumando essa parada, a gente vai fazer uma coisa aqui, ó. Tentava não pensar na possibilidade de que minha avó poderia morrer na UTI. Assim, Certo? do nada. A imagem Te do olhar ouço. arregalado Tá dela me olhando ouvindo? diretamente na minha alma não saía da minha Te cabeça. ouço. Muito menos o grunhido grave que ela soltou. Ficava revivendo aquela cena inúmeras vezes ao dia. Era como se eu estivesse lá, sem poder ajudar a pessoa que mais importava para mim no mundo.
Eu voltava e voltava na cena, involuntariamente, talvez na esperança de vê-la em paz. Por que a minha presença tinha causado tamanha reação? Nada fazia sentido naquele momento. Nada tinha importância. A Regina era só mais uma em uma longa lista de amigas e amantes. Nessa noite dormimos abraçados, ela de costas para mim. Era meio desconfortável dormir com ela pela diferença de estatura, mas aquele dia o encaixe funcionou. No meio da madrugada senti alguém cutucando meu ombro. Não o suficiente para me acordar. Quando senti mais forte e abri os olhos, sonolento, eu vi um homem negro de terno e chapéu branco. Puta susto do caralho. Dei um grito e tentei empurrá-lo com as mãos, ao mesmo tempo em que dei o chute no ar, que não acertou nada. A Regina acordou e ficou quieta. Ele continuou me olhando e sorrindo, um sorriso que me acalmava, enquanto uma voz invadia meu cérebro. Tudo que acontece, acontece por uma razão. Sua avó percebeu quando você entrou naquela sala de hospital que nunca mais vocês iam conversar. Sem poder conversar com você, sem poder conversar com ninguém, ela não vai viver muito tempo. Passei aqui para avisar vocês antes. Daqui até 60 dias ela desencarna. Vai desencarnar em casa. Fica tranquilo que você vai ter tempo de desfazer a última imagem da sua cabeça. Mas você precisa se preparar. A imagem do homem negro com terno e chapéu brancos foi se desfazendo lentamente na minha frente. Eu ainda estava em posição de briga, com os braços armados, quando a Regina puxou meu braço e perguntou o que tinha acontecido. Esse trecho que a galera ouviu agora aqui é um trecho do livro, do audiobook que você gravou, Perfeito. que você interpreta Pelintra, tá ligado? É... Mano, tu é ateu. Sim. E a parada saiu, tipo assim, eu incorporo o Pilintra, eu tenho pouca memória de eu incorporado, mas quem ouviu e já me viu incorporado, no caso só a Maísa, ela ficou em êxtase, no sentido tipo de olhar e falar, cara, é igual, é igual. Cara, Tu fez algo, tu foi procurar alguma parada ou você só leu o texto, tá ligado? Isso é uma dúvida que eu tenho. Cara, não, eu assim, ir procurar, eu não fui procurar definitivamente, tá? Tá. E não é nenhum desleixo com a função Tá. para nada. Mas assim, Uhum. eu gosto muito de cinema brasileiro, né? Gosto assim muito, quase tanto quanto eu gosto de futebol. Né? Eu gosto muito de cinema e de cinema brasileiro acima de tudo. Tem um filme que chama Rainha Diaba com o Milton Gonçalves, Porra, um sim. ator maravilhoso, né? Ele é muito bom, E cara. tem outro filme que é com Pedro, Subaproveitado no cinema nacional, mas é um ator muito bom. muito subaproveitado mesmo. E tem um outro filme que é com Pedro Paulo Rangel. Esse filme, mais do que o Rainha Diabo. Rainha Diabo é um filme maravilhoso. É a história do Rainha Diabo, é a história do Madame Satã, só que com outros nomes. Ah, eu imaginei, eu nunca tinha ouvido falar, mas de você falando, eu imaginei que tinha alguma relação. Isso. Ele faz o Madame Satã nesse Exatamente, filme, não? faz. Caralho, Faz e mano. tem uma cena. E depois tem o filme do Pedro Paulo Rangel, que é o ator da TV Pirata, é um tipo suburbano carioca, clássico. Uhum. E esse filme do Pedro Paulo Rangel, agora eu não vou saber o nome, mas é fácil de se encontrar o nome. Tá? Esse filme do Pedro Paulo Rangel é um filme que ele é um cara suburbano, né? Como ele representa muito bem esse biotipo. E ele é um Uhum. cara que vende enciclopédia, né? Tem uma vida fodida, digamos assim. E ele incorpora. Só que ele incorpora Maria Padilha, né? Porra, mano. Maria Padilha também tá lá no Ele livro. incorpora Maria Padilha, mas tem cenas de terreiro, né? Que Aham. são cenas fantásticas. O filme muito bem dirigido. Não lembro quem dirigiu. É um filme onde também participa
Aquele cara que fez Tá, ó, o cara do... deixa eu te interromper um pouquinho aqui, só pra que eu tô com a cinemografia. Pô, todo filme que ele fez. Filmografia. Filmografia, isso. Obrigado. Orgia, O Homem que Deu Cria, Como é Boa Nossa Empregada, Prova de Fogo, Os Três... não é? Beijo no Asfalto, A Andy Filho e o Sol, Menino do Rio, Amélia, Caramuru, Prova de Coronel Fogo. É Lobisomem, Prova de Fogo. Entra lá no... Tem o verbete do Prova de Fogo. Tem o 1980. verbete do Prova de 1980, Fogo? tem. Tem. Direção Marco Wahlberg. Altberg. Marco Isso, Atberg. Marco Altberg. Lê a Altberg, sinopse. isso. Conta a história de Mauro, imigrante nordestino do Rio de Janeiro, em busca de religiosidade. Nessa busca, conhece o terreiro de Umbanda Isso. e envolve-se com a mãe de santo Sandra. Esse filme foi onde eu bebi da fonte. Mas foi uma coisa involuntária, porque eu vi esse filme algumas vezes no Canal Brasil e ficou. Eu não fui vê-lo de novo para fazer o Pilintra, mas a interpretação daquele ator que é o dono da cadeia no Carandiru. Ai, caralho, vamos lá de novo. Vai falando que eu acho Então, aqui. ele faz o seu Zé no filme e eu quis fazer igual ele, tá? Porra, pode crer, pode crer, pode Eu crer. quis fazer igual ele, não. Eu não tenho essa pretensão, eu não posso ter essa pretensão, seria falta de respeito. Mas eu tentei emular, digamos assim, Tá. tá? Então, Aliás, o Milton Gonçalves tá nesse filme do Carandiru também. tá, Ele é o Chico. ele é É verdade, tinha o velho esquecido. Chico que vai para solitária, e o caralho quase solta os balão, não sei o quê. Então, é o cara que quando ele tá lá na cadeia fazendo a... Nego Preto, É o Nego não. Preto, é o Nego Preto, como que ele chama? Nego Preto? Ivan de Isso, Ivan de Almeida. Almeida. É um ator maravilhoso. Fez até Sandy Júnior o Ivan de Almeida fez. E o Ivan de Almeida faz o seu Zé de uma maneira maravilhosa. Tá? Então, minha busca foi Porra, essa. preciso ver essa cena, eu não lembrava disso, cara. Assim, o que eu tinha de referência era isso. Tá? Outra coisa que eu tive de referência para respeitar, né? Aí não é... Isso não entrou em cena, digamos assim, em áudio, né? Em estúdio. Mas teve um dia que eu tô com o Rapping Hood, aí perto da sua casa, inclusive, há muito tempo atrás, no Bar do Boné, Quando, no extinto Bar do Boné. quando eu morava no Ipiranga, Isso, né? agora você mora em Tatuí, é verdade, quando você morava no Ipiranga. Eu estava lá na Bosque da Saúde, lá no Bar do Boné, Uhum. tinha um samba do Rapping Hood que era segunda-feira, e eu fui para lá, e aí a gente está falando, aí sei lá, passou uns polícia dando tiro lá, mas assim, seguiu, o samba continuou e tudo mais. E aí o Rude, o Júnior, né? Eu chamo ele de Júnior, né? O Antônio Luiz Júnior. O Júnior veio falar para mim e falou: cara, isso aqui me lembrou uma cena uma vez, de muito tempo atrás, na Vila Arapuá, que também os caras chegaram atirando. E o seu Zé veio falar para mim que não ia acontecer nada comigo. Caralho, velho. Entendeu? Ele falou: o homem veio e falou para mim que para ficar tranquilo, porque eu não estava tranquilo. E isso, eu sou ateu, cara. Eu não acredito Isso é para muito mim, tá? louco, Eu não tô, Victão. eu não tô me vangloriando de ser ateu, não. Eu apenas sou ateu, tá? Sim, Sem sim, nenhum, sim, sim. sem levantar. A gente teve essa conversa no primeiro programa, tipo, tá Eu não me tranquilo. envergonho, mas também não fico levantando bandeirinha, nem fico falando, Uhum. você é idiota porque acredita em X. Eu apenas não acredito, tá? Mas eu sei o que representa a entidade para uma pessoa.